Vamos falar sobre um plano de cargos e salários e se isso pode ajudar ou não nesse caso. Quando eu penso no CBO, você pode encaixar alguns cargos distintos, de áreas às vezes um pouco diferentes, até dentro daquela classificação que ela... Algumas são bem específicas, né? Acho que cargos públicos, etc., eles têm ali uma distinção muito clara no CBO. Mas quando eu vejo em empresas, sempre há discussões. Que CBO encaixa? Às vezes tem cargos que a gente recebe... São mais de 2 milhões de dados recebidos de pessoas, assim, quando a gente soma todas as empresas que a gente tem. Então, para esse cargo, quantos CBOs nós já vimos pessoas encaixarem? Tem uma sugestão, ó, tem 5. Decida com o teu jurídico depois lá qual que você acha que encaixa melhor para tua empresa. Bom, quando eu olho para isso, então eu posso ter um range bem grande ali dentro de um CBO. Aí, se eu quebrar esse CBO em partezinhas, eu traria para o meu cargo. E eu, como empresa agora, se eu, por exemplo, tivesse que me explicar, eu pensaria o seguinte: eu tenho uma regra aqui dentro. E essa regra é esse tal plano de cargos que eu tenho aqui, e salários. Esse cargo eu tenho esse range específico. Esse cargo eu tenho esse range específico. Mas eles estão dentro dessa mesma classificação, se isso puder acontecer. Então, o que me protege agora não é mais o CBO. É o meu plano, que existe uma regra declarada. Essa regra declarada... ela já é muito bem aceita hoje, certo? Eu não preciso registrar o meu plano. Isso já foi pauta de conversas lá atrás pra gente. E falou assim, mas peraí, deixa eu ver a tua prática de remuneração. Por que essa pessoa tá ganhando diferente dessa nesse mesmo cargo? Não tem isso. Eu entrei no cargo agora e tem uma pessoa que tá há 2 anos lá dentro. E a minha faixa diz, ela tem um início, ela tem um fim. Esse cara que tá há 2 anos, ele tá numa faixa mais estendida, ele ganha mais do que o que entrou agora. Por quê? Porque tem o critério dele estar mais tempo ali dentro. Não é o tempo que determina, mas... a cultura, ele já está há 2 anos na empresa, tem uma experiência que ele adquiriu ali dentro. Esse cara vai chegar nesse valor, que ele não pode ser esquecido no início da faixa. Tô te dizendo tudo isso porque quando a gente olhar para um critério como esse, a empresa ela pode abrir também esse critério mais amplo, certo? Um grade salarial para cada uma das posições. E isso pode protegê-la de por que a pessoa... Veja só, se é igualdade salarial, eu tenho um homem e uma mulher. Eu tenho e para ser mais provocador agora eu tenho um cara nesse cargo há 2 anos ganhando o fim da faixa e entra uma mulher agora ganhando o início da faixa. No mesmo CBO. E esse critério de tempo vai valer? Porque o meu plano diz, cara, você entrou agora. Poderia ser um homem ou uma mulher, independente disso. Você entra no início da faixa. Como que vai ser lidar com isso? Perfeito. Cara? Boa pergunta. Me parece que aí a portaria foi inteligente. Ela separou equiparação salarial de critérios remuneratórios. Então, você vai ter lá, na hora que você lançar a informação no E-Social, você vai ter lá, CBO número 1. Eu tenho um homem ganhando 5 mil e tenho uma mulher ganhando 4 mil. É só isso que eu vou conseguir informar. Aí, no portal outro, que é o Emprega Brasil, você vai dizer, tem plano de cargos e salários? Aí você vai dizer sim. Aí ele vai perguntar qual é o critério de remuneração na sua empresa. Aí você vai dizer, por exemplo, o tempo. Quem tem mais tempo ganha mais. Então, eles vão cruzar os dados. Na hora que o E-Social apontar uma diferença de salário no mesmo CBO, vai acender uma luz amarela dentro do Ministério. E aí ele vai cruzar com outra informação para dizer por que esse salário é diferente. Se ele se convencer de que existe um plano e que existe um critério que não é baseado no sexo, o Ministério vai aceitar. Se ele tiver dúvida ou se ele entender que o critério é discriminatório, ele vai te notificar. E aí entra o problema da notificação para corrigir as distorções.